Fala programador web, chegando mais uma aula, 27ª aula, deixa eu olhar aqui para conferir, é isso aí mesmo. Hoje a gente vai continuar falando de funções, tá? A gente vai aprender mais na prática, beleza galera? Quando a gente começar a programar orientação a objeto, primeiro a gente vai fazer uns códigos estruturados e depois a gente vai ver como é que funciona a orientação a objeto e tal, na prática, beleza? Hoje a gente vai encerrar aqui as questões de funções, tá? Então, preste bem atenção que eu vou dar uma pincelada, a gente vai aprender mesmo na prática, beleza? A gente viu esse exemplo aqui, tá certo, galera? Não precisa nem você escrever nada, só vem comigo aqui. Aqui foi criada uma função aqui, né? Primeiros números, e aqui está retornando uma array, como eu falei com vocês, né? Que isso é possível, inclusive pode ser como parâmetro também, tá certo? E aqui foi o que está feito aqui, né? Ele colocou aqui, ó, uma array com 3 variáveis aí dentro, tá? Igual a primeiros números, né? Que é essa função aqui que está retornando 0, 1 e 2, beleza? E para poder pegar esses valores aí, ele está usando uma função chamada list. Essa função ela é muitíssima pouca usada, então por isso que eu não vou nem... Eu só estou falando aqui que isso é possível, tá? E aqui ele coloca essas variáveis aqui, ó, igual a essa função, tá? Então aqui, ó, construir o array, coleta cada item individualmente, aqui, beleza? E aqui, ó, anteriormente ao 7.1.0, a única alternativa era usar o listing. Então isso significa que a gente pode usar igual aqui em cima, né? Sem a necessidade desse list aqui. Isso também é possível. Aqui é função por referência, tá? A gente fez a variável por referência, não é muito diferente, beleza? Só que ao invés de ser uma variável, é uma função, tá? Aqui, galera, a coisa já começa a esquentar, beleza? E eu não quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Então, vou passar aqui, ó, funções, variáveis, tá certo? Veja que ele criou 3 funções aqui. Vamos focar nessa primeira aqui, né? Que é a função full, tá? Aqui, ó, ele cria uma variável chamada func igual a uma string full. Só que veja que quando ele coloca essa variável aqui e coloca essas... Esqueci o nome desse negócio de novo, tá vendo? Quando ele fecha, né, com isso aqui, com essa chavinha aí, que eu esqueço o nome direto, ele vai chamar o full. Então vamos fazer esse teste aqui, galera. Eu nunca chamei uma função assim, então tem coisas da documentação que provavelmente a gente nunca vai usar, mas é bom a gente procurar entender, né? E saber que isso aí existe. Então minha finalidade maior é essa. Eu vou rodar esse código aqui. Veja que ele chamou full mesmo, né? Assim, ó, dessa forma aqui, né? Eu acho que na minha vida toda de programador eu nunca tive a necessidade de chamar uma função dessa forma, mas é bom a gente saber que existe, tá certo? Então, vamos lá. Veja que aqui agora, ó, ele coloca aqui, ó, func é igual a bar, tá? Que é essa função aqui, essa segunda função, que é a mesma coisa, galera, só que aqui agora ele coloca um argumento, tá? Ele coloca um parâmetro aqui, ele coloca um valor por parâmetro, tá? E isso aqui vai ser impresso na tela com a variável args aí, tá? Que ele passou aqui que é igual a vazio, e aí colocando o valor aqui, beleza? Vai imprimir aqui, simples assim. O outro func aqui, né? Igual a o nome dessa função, echo it, passando uma variável aqui, e aqui ele deu um echo aqui também no parâmetro, e aqui ele fez a mesma coisa daqui de cima, né? Só mudou mesmo o nome da função, beleza? Vamos dar uma olhada mais aqui. Veja como é que se constrói uma classe, beleza? Vamos começar a esquentar aqui, porque quando chegar na parte de classes, a gente vai dar uma pincelada também. Não vou aprofundar muito, para não confundir muito a cabeça de vocês, mas na prática a gente vai aprendendo aos poucos. Programação, você aprende aos poucos, tá? Não existe isso de você aprender, isso aqui é só básico, tá? Depois você faz o intermediário, depois você faz o avançado e por aí vai, beleza? Eu nunca vi um curso básico para ensinar classes. Eu acho que aqui vai ser a primeira vez.
mas a gente vai abordar só coisas simples mesmo, beleza? Então veja aqui, ó, ele criou uma classe chamada full. Veja que a classe, o nome dela sempre começa com letra maiúscula, tá certo? Aqui, ó, ele cria dois métodos, né? O método variável, que ele está chamando de variável aqui, e o método bar também começa com maiúsculo, o método. Nesse caso aqui, né? Eu faço com minúsculo, beleza? Mas vocês podem ver aí a melhor forma que vocês acharem melhor, tá certo? Então aqui, ó, veja que as classes, ela tem um construtor, a gente vai ver isso aqui. No caso, ele não declarou o construtor aqui, mas ela tá aqui, tá? Quando vai rodar esse programa, o construtor, ela fica invisível, mas ela existe, beleza? E aqui, ele colocou aqui esse diz aqui. Esse diz aqui, galera, ele é importante você entender, até quando a gente for trabalhar com JavaScript, lá na frente, é muito importante você entender isso aqui, tá? Não vamos aprofundar muito agora, certo? Mas é bom vocês já notarem esse diz aqui, tá? Então, ele criou uma variável chamada nome aqui, bar. Veja que aqui, ó, ele cria esse diz e aqui ele cria uma variável com um método, uma variável com método muito parecido do exemplo anterior. Só que esse método aqui, né, ele vai chamar essa variável aqui, né, com esse negócio fechado e abrindo aqui, ele vai chamar esse método aqui, ó. Beleza? Bar foi chamada, só que ele chamar em outro método. Nos métodos aqui, galera, tem como a gente chamar um método dentro do outro, tá? E, inclusive esse diz aqui, ó, ele vai servir muito para fazer isso, certo? E vocês vão ver muito a gente colocando aqui, ó, function, e antes dela a gente colocar se é privado, se é público. Mas o importante é só você entender isso aqui mesmo, simples, tá? Eu tô falando só para vocês terem noção, tá certo? Do que tá por vir aí, beleza? Então, como é que faz aqui agora para poder... Veja que nossa classe ela foi fechada aqui, tá? Como é que faz agora aqui para poder chamar aí essa classe e chamar os métodos dela aí, né? Nosso amigo aqui, ele criou uma variável chamada full igual a new e chamou a nossa classe, né? Declarou aqui nossa classe aqui, beleza? Aqui ele criou uma nova variável igual a essa string aqui, que é o nome do nosso método, que está aqui em cima, beleza? E aqui, ó, ele aponta, né, o objeto, certo? A variável. E aqui ele fecha aqui. Eu esqueço o nome desse negócio, velho. Mas beleza, ele fecha aqui, né, essa chavinha aí e vai chamar aí o método, esse método aqui variável, né, esse primeiro método. Esse primeiro método aqui dentro, esse diz aqui, ó, como essa função está dentro do nossa classe, é por isso que está usando esse diz aqui. Ele vai chamar esse novo método aqui, chamado bar, aqui dentro do método variável. Eu acho que ficou um pouquinho meio confuso para vocês agora, beleza? Mas é por isso que na prática vocês vão entender melhor, beleza? Vamos passando aqui, ó, aqui tem outra classe. Ó, veja que aqui é o static aqui, né? Aqui eu posso pegar essa variável direto aqui, ó. Eu não vou falar sobre isso aqui para não confundir a mente de vocês, tá? Veja que aqui tem outro static, aqui pode ter uma função. Aqui ele criou uma propriedade, né? Aqui pode ser uma função estática também, beleza? Aí tem o funct existe, tem outras questões aqui, ó. Tem muito código aqui, cara. Tem muita coisa para aprender, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Funções internas. Vamos ver o que é isso aqui. Tá. Aqui tem as funções aqui, né? Do nosso PHP. Vamos ler aqui, ó. O PHP vem por padrão com muitas funções e construtores. Também existem funções que necessitam que uma extensão específica esteja compilada.
senão erros fatais, undefined function não definida, irão aparecer. Por exemplo, para usar as funções image, como image create true color, o PHP deve ser compilado com suporte GD. Ou seja, aqui já começa a esquentar o negócio aqui, né? Então, ou seja, galera, existe muitas funções, né, no PHP. Eu vou chegar nessa parte, a gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui, ó, funções anônimas. Aqui ele criou aqui, ó, tem uma função aqui, callback, replace, e dentro dessa função existe outra função, né? As funções aí anônima. E aqui a gente tem que estudar essa sintaxe aqui, né? Aqui tem outra função aqui, ó, strToUper, toUper, né? Vamos mais aqui. Essa função aqui, passando esse parâmetro, a variável igual a função, né? Quero só que vocês vão olhando aqui, ó, quanta coisa tem aqui, ó, legal aqui, vocês olharem, ó, a função, mais uma função, ó, tem outra função, tem use, né? Esse use aí é muito importante, vocês vão ver isso aí lá na frente, beleza? Aqui tem uma classe chamada car. Próxima aula a gente vai entrar deixa eu ver quanto tempo tem aqui essa aula, 11 minutos. Próxima aula a gente vai falar aí de classes já, viu? Vamos encerrar funções por aqui. Vejam que tem muita coisa, é que eu digo a vocês, não tem como a gente, né? Ó, o construtor aqui que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Criei a classe full. Aqui tem o construtor, vocês vão ver para que serve o construtor, né? Aqui foi definida outra função, só que uma função static. Aqui dentro, aqui ele já chama a função aqui, né? Abrindo essa chave aqui, essa parêntese, né? Que fala aí, eu lembrei agora. E aqui ele chama o full, beleza? E já o construtor aí, ele já executa aí direto. Então tem muita coisa para estudar aqui, a gente vai ver na prática. Então, vamos ver a próxima aula e vamos falar de classes, beleza? Classes e objetos. Então fique ligado, não perca, porque a próxima aula vai ser muito bom e vai ser só uma aula só de 10 minutos, beleza, galera? Então, valeu, fui!